Bem, amados, nós vamos continuar a parte B da ministração que traz por título a angústia de Jacó. E nós lemos aqui no Apocalipse de São João: então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. Então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós falamos na primeira parte dessa ministração sobre algo muito importante, esclarecedor e que traz luz a muitas mentes que ainda não estavam bem certas, não tinham uma certeza das coisas que de fato vão acontecer na cronologia divina. Essa escatologia que nós estamos ministrando é muito importante, porque esse assunto da angústia de Jacó é muito amplo e complexo e tem confundido muita gente. Mas na verdade, você pode imaginar aqui, pelo que nós temos lido no Apocalipse, no capítulo 16, os versículos 13 até 16, que o trio, a trindade satânica está aqui em ação. O dragão, a primeira besta, a segunda besta, que é chamada de falso profeta e de anticristo. O intuito desse trio infernal é colocar as nações, as suas lideranças, porque nós lemos em Reis, congregados no versículo 16, congregar, colocar essas pessoas, essas lideranças, essas nações beligerantes, todas essas nações contra Jerusalém. A angústia é a maior de toda a história, nunca houve algo parecido e nunca haverá depois. É um tempo de fato de angústia para Jacó. O alvo visado é Jerusalém. E os judeus têm na mente uma certeza. Eles têm na mente agora, assentaram no coração uma convicção certa. É o nosso fim. É o extermínio de todos nós. Porque o cerco é tamanho. O cerco é tão complexo, tão contundente, que nunca houve na história. E eles sabem que por força própria, pelo exército que Israel tem hoje, eles não vão conseguir se safar daquela situação. Bem, nesse momento, vai cumprir a profecia de Zacarias, no capítulo 14, que diz assim: estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. É nesse momento da história, na cronologia bíblica, que acontece aquela profecia. Jesus vem pela segunda vez à terra. Porque a primeira vez foi no seu nascimento, isso é sabido de todos nós. E a segunda vez é essa. Os seus pés estarão ali no monte
das Oliveiras, para socorrer o povo seu. Aquele restante que permaneceu fiel ao Senhor, ele vem em socorro dos seus irmãos, os judeus. Agora, veja o senhor, a senhora que está me vendo, uma coisa importante. Haverá uma conversão nacional ao nosso Pai, ao nosso Deus. Porque, na verdade, eles têm no coração, é o nosso fim. É o extermínio de todos nós. Mas o Senhor vem socorrer eles ali. Há essa batalha chamada em hebraico Armagedon. Aquele vale que se formou ali pelos pés dele estar de um lado e de outro ali, naquela montanha ali, do Monte das Oliveiras. Há um vale, há uma fenda gigantesca formada ali, aonde ocorrerá essa batalha. Você pode imaginar que essa vinda, essa segunda vinda dele, não é para a igreja, para nós, a igreja do tempo da graça, porque essa igreja então já foi arrebatada, porque o arrebatamento da igreja está no meio da sua primeira vinda, ou seja, o seu nascimento, e a sua segunda vinda para Israel, que nós temos lido aqui e estamos explicando. O arrebatamento da igreja, a iminência desse arrebatamento é no meio. Para a igreja não vem na terra. A Bíblia fala isso, que ele vem nas nuvens, nos ares, vai arrebatar, raptar essa igreja dessa dispensação chamada da graça. Ontem nós falamos naquela ministração, na parte A, desta angústia de Jacó. Esta igreja que nós estamos falando dela aqui agora, a igreja durante o período da grande tribulação, uma outra igreja. Porque é um outro evangelho que começou a ser pregado por Jesus, mas ele foi rejeitado pelos seus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então esse evangelho foi interrompido, essa pregação. Então o missionário agora é outro, é Israel, convertido ao Senhor. Aquele Messias que eles hoje teimam em não aceitar. Eles teimam em dizer que estão esperando o Messias, mas um Messias que tem um braço de ferro, para que possa livrar eles daquele sufoco ali do Oriente Médio. Então esses Messias eles aceitariam com facilidade, mas aquele Jesus que nasceu ali numa manjedoura, na maior de todas as humildades, aquele ele não aceita de forma alguma. Você pode entender que o judeu está esperando o Messias até hoje. Mas a Bíblia diz assim, que naquele momento ali eles vão converter ao Senhor. Porque o sufoco é tamanho como nunca houve na história. Nunca Israel passou por uma dificuldade tão grande como essa. Nós lemos em Lucas, no Evangelho, daquelas trincheiras que se formaram ali, pelos anos 70, depois de Cristo, aquele príncipe, aquele imperador chamado Tito, que destruiu Jerusalém. Então aquilo ali é uma coisa passada, mas aquilo ali é uma simbologia de um outro cerco futuro, e é exatamente esse que nós estamos falando aqui. Que a Bíblia traz ele aqui no capítulo 16 do Apocalipse de São João. No versículo 16, então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Porque tem espíritos aqui. Na verdade, diz espíritos de demônios que operam sinais. E esses espíritos, como que semelhança de rãs, saem da boca, diz aqui a palavra de Deus, desse dragão, da boca da besta, a primeira besta do Apocalipse no capítulo 13, e da segunda besta também, que é o falso profeta e também o anticristo. Há uma força enorme, há uma coalizão de forças infernais para congregar todos contra
Jerusalém, e eles conseguem. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Na cronologia divina, o grande evento que nós, a Igreja da Graça, estamos esperando é a volta do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Porque quando ele volta para a igreja, começa exatamente a grande tribulação. Esta sim é a angústia de Jacó, que os profetas falaram, Zacarias, Jeremias, os Salmos. Esses profetas falaram nesse tempo de abertura para Jacó. E as coisas são tão claras, estão na palavra de Deus, nós nos baseamos em passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, como a Bíblia fala. Nós não estamos pregando algo aleatório ou um contexto, um texto fora de contexto, nada disso. Nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos a ajuda do Espírito Santo para ministrar sobre esse assunto tão complexo. Mas a ordem dos acontecimentos é essa. O arrebatamento da Igreja da Graça. E o começo da grande tribulação. Como nós falamos, com o mundo globalizado, isso é mais direcionado a Israel. Porque a angústia de Jacó. Agora, isso vai ter reflexo, é claro, no mundo todo, né? E no Brasil, com certeza. Mas Israel, naquele momento ali, convertido, uma nação agora que viu, porque a Bíblia diz assim, verão a quem transpassaram. Vão ver certamente os sinais, as marcas dos cravos, principalmente nas mãos, daquele Jesus gigantesco, com uma aparência gloriosa, que estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Eu quero acreditar, meu irmão e minha irmã, que até o olho da vaca, da criação, vai ver aquilo ali, porque diz, todo olho verá. Eu não creio que isso esteja falando só de olho humano, mas o olho da criação vai ver, porque a própria criação também aguarda o dia da redenção. E esse Israel convertido, ele vai sair como missionário, pregando aquilo que estava no coração do Senhor, como ele chamou Abraão. Quando ele chamou Abraão, ali estava no coração de Deus. Israel mostrar para as nações a bem-aventurança de servir o verdadeiro Deus. A Bíblia pergunta assim, quem é como tu, ó Israel? Um povo do Senhor, um povo amado pelo Senhor, um povo que é propriedade exclusiva do Senhor. Quem é como tu? A Bíblia pergunta assim no livro de Deuteronômio. Então você pode ver a bem-aventurança. Aí sim, esses judeus preservados do extermínio vão mostrar para as nações como é bem-aventurada a pessoa ou a nação que serve a Cristo. Amém, Jesus. A ponto do Espírito Santo perguntar, a ponto do Espírito Santo exclamar, falar com todas as letras, feliz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Porque os outros deuses são falsos. Os outros chamados deuses com D minúsculo por aí, todos são falsos, porque todos morreram. É verdade que essas pessoas, esses homens idolatrados por aí existiram. Eu conheço a biografia de todos eles. Mas eles morreram e, que eu saiba, todos estão na sepultura. Apenas Jesus, entre esses deuses, não é? Vamos colocar dessa forma, entre aspas, apenas Jesus ressuscitou, está no céu, à destra do Pai, e intercede por cada um de nós. E ressuscitou, é tão certo isso que ele é ressurreto com as marcas da cruz. Ele vai socorrer
Israel. Então o Senhor Jesus, essa batalha do Armagedon que nós lemos aqui, no livro de Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 16, ele vence essa batalha. É aquele que está no cavalo branco. É o cavaleiro do cavalo branco. É junto com aqueles outros anjos também em cavalos brancos, como está na palavra de Deus. Eles saem para vencer. São vencedores. O Senhor Jesus é um vencedor natural. Porque diz assim, quando esse mesmo João, ele tinha muita dificuldade para olhar para o livro. Na verdade, ele não tinha capacidade sequer de olhar para aquele livro. E ele diz assim, eu chorava muito, porque sequer eu poderia olhar, eu podia olhar para aquele livro, mas alguém chamou a sua atenção e disse assim, eis o leão da tribo de Judá, que venceu. Veja que Jesus é vencedor. Ele venceu no passado, ele vence no presente e vencerá no futuro. Ele é vencedor, ele nunca experimentou derrota e nem experimentará. Eis o leão da tribo de Judá que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. João chorava muito, mas foi consolado quando apontaram para um Messias prometido, para um leão da tribo de Judá, um vencedor natural, um que anda de mãos dadas com a vitória. Ele próprio é a própria vitória. Ele venceu e consolou e confortou o coração desse apóstolo que estava ali na ilha de Patmos, preso ali. E à noite, a luz, uma tosca luz ali naquela caverna, ele escreveu o seu Apocalipse, escreveu essa parte aqui pelo capítulo 16. O Senhor Jesus vence essa batalha do Armagedon e estabelece o seu milênio. Amém. Veja a ordem cronológica das coisas. Ele vai reinar por aqui 1000 anos, né, como nós sabemos. E no final desse reinado, tem muitas coisas, irmãos, que precisamos falar, mas que nós não temos tempo nessas ministrações. Ele estabelece o seu milênio ali, reina durante 1000 anos, com esse Israel, esse restante fiel que Deus sempre conservou no decorrer da história. Ele reina ali. E depois de alguns eventos, porque tem muitos julgamentos, a Bíblia fala nos julgamentos de anjos caídos, a Bíblia fala nos julgamentos das nações, a Bíblia fala nos julgamentos do próprio Israel, da própria nação eleita. A Bíblia fala sobre muitos julgamentos. Então você pode imaginar que tem uma cronologia, tem uma escala, tem datas, tem uma agenda para que esses julgamentos possam acontecer. E findo esses julgamentos, e findo também o reino messiânico ali em Jerusalém, naquele templo maravilhoso, que a Bíblia descreve ele dos capítulos 40 a 47 de Ezequiel. A planta do templo está ali. O seu local será onde foi erigido aquele altar ali por Abraão e colocado Isaac sobre aquele altar, Moriá, naquele lugar ali onde houve uma substituição. E você pode ver como é maravilhosa a palavra de Deus, porque aqui também nessa história, nessa altura da história, há também uma substituição. É no Moriá, naquele lugar ali, e parece que hoje se encontra uma mesquita ali. Mas é naquele lugar ali que será erguido o templo messiânico, o templo do milênio. Ele vai reinar ali 1000 anos. E
terminado esses julgamentos, que a Bíblia aponta a eles, que uma outra hora eu falarei sobre alguns deles. Então, é o fim da passagem dele pela face da terra, porque ele volta para o céu com essa igreja, que eu quero falar um pouquinho mais sobre ela. Na verdade, nós estamos lembrando aqui dos adventos. O primeiro advento foi dividido em duas partes. A primeira parte está em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. É a primeira parte do primeiro advento. E a segunda parte está no livro de Zacarias, no capítulo 9 e no versículo 9. Veja que o primeiro advento está dividido em duas partes. O segundo advento também está dividido em duas partes. Primeiro, ele vem com... Veja só. Primeiro ele vem com os seus. E depois para os seus, como está na palavra de Deus. Ele vai descer ali, socorrer Israel, socorrer os judeus. E depois ele volta com esses vencedores para os céus, para as mansões celestiais. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Apenas os fiéis vão reinar com Cristo. Ele desce ali. Eu não vou dizer para você, eu não quero ensinar isso para o meu irmão e para a minha irmã, que toda a igreja da graça que foi arrebatada desce para reinar com Cristo. Eu não creio nisso. Mas parte dessa igreja, sim. Exatamente os vencedores. Os vencedores reinam com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele reinaremos. Paulo é candidato, certo? Pedro, Estevão e tantos outros. João Batista, tantos outros. Esses crentes que foram martirizados no passado. Esses vencedores, esses campeões, esses heróis da fé vão descer e vão reinar com Cristo. Eu não creio que um crente salvo como pelo fogo vá descer e reinar com o Senhor. Eu não creio nisso. Eu penso que o meu irmão também, ele concorda comigo, que só os vencedores vão reinar com Cristo. E depois, pega essa igreja vencedora que desceu com ele, junto com a igreja da dispensação do reino, a igreja da grande tribulação. Ela é oriunda da grande tribulação, está no Apocalipse. De onde vieram esse povo? Da grande tribulação, responde assim a palavra de Deus. Com aquelas roupas manchadas com sangue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Junto com essa igreja vencedora, essa igreja do período da grande tribulação, sobe para estar para sempre com Cristo. A terra vai ser transformada, nós sabemos disso. Isso vai por aqui se tornar um paraíso, está na palavra de Deus. E depois, numa outra ministração, nós vamos falar que será dessa terra, né? Transformada em um paraíso novamente, até o cardápio dos animais, o cardápio do leão será mudado. Nós lemos isso na palavra de Deus. Um tempo paradisíaco, um tempo maravilhoso, um tempo realmente encantador. Mas isso nós vamos falar numa outra mensagem. O que o Senhor, os planos de Deus para com essa terra, que na verdade aí foi transformada num paraíso. Esse homem que nós vemos hoje, queridos, violento, esse homem pecador, homicida, assassino, que mata aqui no Brasil, esse homem será decepado da face da terra, diz o Senhor. Portanto, Deus tem todo um cronograma para essas coisas, para o futuro, com relação a essas pessoas. E nós vamos ficando por aqui, meu irmão e minha irmã, e pedindo para vocês sintonizar a Rádio Dorcas Web. Pastor, como que eu faço para sintonizar a Rádio Dorcas Web? É muito fácil, né? Só entrar no site oficial da Maná, a Igreja Pentecostal Maná Celeste. O site nosso oficial é www, né? Como normal, ministeriop.com.br. Essa é a janelinha para o meu irmão e a minha irmã
sintonizar a Rádio Dorcas Web e ser edificada com toda a sua família, ser abençoada pelas mãos do fiel Salvador. E olha, nós temos os vídeos, nós estamos sugerindo os vídeos aí pela internet, na internet, né? No YouTube, é só você entrar no canal livre, o canal é Maná Celeste. Digita lá Maná Celeste, dezenas de vídeos de pregações esclarecedoras como essa estarão lá. E você vai clicando lá naquela que mais te chama a atenção e vai sendo abençoado ali. E vai sendo abençoado onde você estiver, meu irmão e minha irmã. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode nos abençoar também com a sua oferta, querido. Você pode nos abençoar, mas antes eu quero falar um pouquinho, quero sugerir a mensagem anterior, uma ministração anterior, que é o quarto dia. Ela está dividida em duas partes também. O quarto dia, não deixa de ouvir essa. Fala profundamente ao teu e ao meu coração, aos nossos corações. E você pode nos abençoar, né, sendo um macedônio, um mantenedor dessa obra missionária. Você vai encontrar aí no Face do pastor Silas José Lima, PRA Almerita, pastor Almerita, você vai encontrar nos Faces aí as contas bancárias. E no site da igreja, www.ministeriop.com.br, tem as contas bancárias, você vai nos abençoar aí com a sua oferta de amor e devolvendo também o seu dízimo. Amém? Louvamos a Deus pela sua atenção, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.